Nós estamos recebendo aqui o presidente Marcos Salum, uma entrevista especial hoje, para a gente falar, claro, do América, da sequência, mas o América acaba estando envolvido em muitas outras coisas, comigo também, Matheus Oliveira. Que bom ter você aqui. Prazer é meu, Dimária, conversar com você, com o presidente Marcos Salum. Temos muito assunto aí para Temos. debater, né? Ele fala que não, mas temos. Ô, presidente, vamos começar do seguinte: goleiro novo já está na área, né? A gente tem hoje o Dalberson, que se mostrou um goleiro muito firme, muito seguro. Eu já tinha essa impressão por informação, ele provou. O Jori vem passando uma fase muito difícil de contusões, nada grave, mas uma sequência muito grande. Nós trouxemos o Cássio de volta de Portugal e agora nós observamos o Elias, o nosso preparador de goleiro. O Elias já teve Série B, já teve tudo, nos orientou e nós achamos que com isso nós vamos fechar o pacote aí de goleiros do América e a gente vai ter condição de estar bem servido. Presidente, aproveitando para falar de mercado, tem surgido notícias a respeito do Matheus Henrique, que fez um bom campeonato mineiro pelo América, de que sondagens já chegaram de clubes da Série A. Chegou alguma coisa nesse sentido para o América? Não chegou nada não. Essas informações elas saem de alguns lugares que eu não sei de onde, e aí elas correm no mercado como se fossem verdade, né? Há pouco tempo eu recebi um telefonema de um repórter me perguntando sobre a possibilidade de vender o Martinez. E eu falei que não queria emprestar, queria vender e tudo. Quando veio a matéria, falou que eu estava vendendo o Martinez e o Benítez, porque o América tinha saído da Copa do Brasil. Eu interpelei o repórter e falei, da onde surgiu essa informação? Só que o estrago é feito quando a matéria sai, tá certo? Depois ninguém consegue corrigir o estrago. O Benítez é um atleta que nós contratamos um profissional especializado numa recuperação, porque ele é um atleta importantíssimo do América, está passando por um processo de recuperação, melhorando muito, e nós contamos muito com ele. E sai essa notícia. Matheus Henrique é um atleta que está sendo colocado para jogar, está começando a ganhar corpo, tem contrato longo com a América, está sendo renovado e de repente surge essa notícia. Não sei se é para atrapalhar, não sei para quê. Então, não acredito que tenha nenhum problema. Se tiver interesse, faz proposta, mas não aconteceu nada. O Matheus é um jogador em formação. Há poucos dias conversei informalmente com a Edmar, dizendo que o América tem o Dalberson, que veio, que tem potencial até de venda, o Matheus, o Júlio, o Marlon, o Rodriguinho, o Renato, são todos atletas, o Adson, e que são atletas que sabem que vão se desenvolver no América. Ano passado nós vendemos o Mateusão para a Arábia, vendemos o Breno, vendemos o Arthur para o Bayer Leverkusen, o Gustavão está muito bem no Benfica. Então, o atleta sabe que para ser vendido tem que jogar. E ele, no América, ele está evoluindo. O dia dele vai chegar. Então, não é hora, é mais uma especulação para atrapalhar a carreira do menino. E nessa lida aí dos assuntos que vêm, a gente não sabe de onde, as informações hoje são de que o Martinez teria chegado para você e dito que o Cruzeiro não desistiu dele e mostrado a vontade de ir para a equipe da Toca da Raposa. Tem isso? Verdade é que o Martinez não conversa comigo tem uma semana, 10 dias. Não é porque ele não queira conversar, eu também não quero conversar com ele. Então, ele tem um empresário, e o empresário veio ao Brasil, ele é um empresário argentino, que mora no Equador, da onde ele veio, foi com quem eu negociei a vinda do Martinez, uma pessoa muito esclarecida, muito educada, e que me falou que o Cruzeiro ia apresentar uma proposta até o final do dia de hoje, coisa que não aconteceu. É lógico que vamos dizer, o interesse do Cruzeiro diminuiu, mas continua existindo. A gente sabe que internamente existe o interesse, mas para se comprar o atleta na Bacia das Almas. E como eu vou desmentir a imprensa, não vocês, mas algumas empresas que acham que o América saiu da Copa do Brasil, o mundo acabou. Não é bem assim, não. O América é organizado, o América não é rico. Ele sabe se virar.
Então, dentro desse espectro, a gente não está com pressa. É lógico que o Martinez é um ativo que nós compramos e que foi valorizado e que só não foi vendido ou negociado porque não jogou. Se o Martinez tivesse feito igual o Mastriani, já teria saído. Martinez é um jogador mais valorizado que o Mastriani, apesar de não ser centroavante. É um grande jogador, tá certo? Mas se perdeu em promessas que foram feitas para ele sem o devida negociação da forma correta. Ele já conversou com a gente, nós já conversamos com ele, já expusemos isso para ele. Agora o empresário está aqui, se não for o Cruzeiro, vai ser outro time, já que ele demonstra a vontade de sair. Eu não vou esconder isso. Essa é uma verdade, ele quer sair, ele não quer jogar a Série B e tal, e isso está implícito no jogador. Isso me deixa muito triste, né? Porque nós torcemos, compramos, e eu não caí sozinho, eu caí com os jogadores no jogo. Então eles também caíram, mas de todo jeito, se é a vontade dele, desde que nos atenda, nós vamos analisar. Ele teve uma contusão no início do ano, essa contusão alongou e agora ele está bem, está treinando normalmente, já foi para o jogo contra o Atlético, então espero que agora a gente resolva essa situação. Presidente, como é que o América... O Cruzeiro vai apresentar a proposta, liga para o Cruzeiro e pergunta, não é para mim não, não é que eu não sabia. Presidente, como é que o América analisa o elenco que ele tem hoje para a disputa da Série B? A busca no mercado ainda é por um atacante? Seria um atacante de lado, um centroavante? Matheus, deixa eu te explicar. Futebol é uma coisa dinâmica, certo? Ela não é uma coisa estática, né? Então, nós trouxemos o Alisson, trouxemos o Felipe Amaral. Nós temos um trio de meio de campo muito poderoso, mas mais veterano, que é Juninho, Alei e Moisés. Nós temos o Rodriguinho. Nós temos alguns ajustes de plantel a serem feitos ainda. Eu acho que nós temos alguns atletas que já precisam de achar novos ares para poder julgar em outros times. Então, algumas saídas são viáveis. Nós ainda não definimos quais, mas nós estamos reavaliando. Eu acho que o América já se estruturou do meio para trás. À frente, nós temos 2 centroavantes, temos alguns jogadores de beirada. Eu conversando com ele, com o Fred, com a comissão técnica, nós entendemos que nós temos que achar mais um jogador de frente, pode ser de beirada, pode ser fixo, que nos atenda. Essa é a primeira etapa do trabalho. É lógico que o ano é grande, o campeonato é grande, a gente não sabe o que vai acontecer, vai abrir outra janela, mas para essa janela eu acho que vai ser isso que nós vamos fazer. Presidente, o Matheus tem até os dados, tem um jogo do Cruzeiro que parece que vai ter que ser no Independência, em virtude de um show que vai ter no Mineirão, é isso, né? Dia 16 de maio, Cruzeiro e União La Calera do Chile. O Cruzeiro precisa do Independência para fazer um jogo. Ele não tem que ser, ele precisa do Independência para fazer um jogo. Infelizmente, eu estou doido para o Cruzeiro jogar lá. Eu acho que na data eu jogo. E aí nós vamos ver como é que vamos fazer. Parece que é 2 dias antes o seu jogo, não é isso? O jogo do América parece que é 2 dias antes. A CBF ela não antecipa as datas, né, Edmar? Isso. Então, se o Independência estiver disponível, eu acerto com o Cruzeiro e jogo. Isso aí eu já combinei com o Gabriel. Eu tenho interesse que ele jogue, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Tanto é que jogou lá um tempo grande. Se estiver disponível e não for coincidir com a América, eles jogam. Isso aí não é problema. O que eu não posso é prejudicar o meu jogo. Certo? Se tiver 48 horas de um jogo para o outro, não vejo problema nenhum. Se for na véspera, aí tem que ser avaliado por causa do gramado. Mas se for 48 horas, a gente recupera tranquilamente. Presidente, em relação aos amistosos que o América está querendo fazer nessa intertemporada, já tem definição de algum adversário? Serão realmente 2 amistosos? Nós estamos muito adiantados com o Vasco. Mas não é um amistoso aberto, é um amistoso fechado, provavelmente em São Januário, e deve ser no fim de semana, sem ser esse o outro,
Que dia que cai? 6 ou 7, eu acho que é 6. Hum. Nós devemos jogar com o Vasco no dia 6. Nós tivemos a pré-proposta, nós estamos ajustando alguns detalhes. Eu acredito que até amanhã nós estamos com isso resolvido. E como é que o senhor O analisa... segundo amistoso nós ainda não marcamos. Provavelmente nós vamos fazer no CT. Como é que o senhor analisa o trabalho do Cauã de Almeida, que foi uma aposta feita pela diretoria nesse primeiro trimestre? O América caiu na Copa do Brasil na primeira fase, chegou às semifinais do Campeonato Mineiro, mas em relação à atuação do time, é aquilo que o América imaginava mesmo, o estilo de jogo proposto pelo Cauã e que os jogadores parecem ter assimilado até de uma forma rápida? Como é que o América avalia o trabalho do Cauã até agora? Vamos lá, o Cauã não é nenhuma surpresa para mim, né? O Cauã trabalhou comigo 3 anos, né? Então eu conheci o Cauã muito bem. Não só eu, como toda a comissão ali. Talvez eu e o Euler mais. Eu conheci o Cauã, sabia do potencial dele. Eu sempre falei que Cauã e o William eram 2 treinadores que uma hora ia chegar a hora deles trabalharem. Como nós tomamos uma decisão de voltar às origens, de montar, fazer o treinador aqui e trazer o grupo de volta, a maioria dos jogadores já conhecia o Cauã e sabia da capacidade dele de trabalho. E, de repente, o profissional ele começa a brilhar por conta própria. E o Cauã sempre foi escada de grandes treinadores. E aí era hora de dar uma chance. Eu achei que o momento era o melhor possível. Conversei com ele, nós decidimos. E aí trouxemos o Cauã. Eu estou muito satisfeito com o Cauã. Deixa eu fazer a análise do que você falou. O melhor time da primeira fase do Campeonato Mineiro foi o América, disparado, na minha visão. O América tropeçou num jogo contra o Itabirito, num jogo que realmente eu não esperava aquele empate, mas o América apanhou demais naquele jogo. E o América não soube lidar com isso, e uma arbitragem muito ruim. Muito ruim. Não é arbitragem que prejudicou, mas que não soube coibir a violência. E o América teve um empate com o Vila, anormal também, o América foi muito melhor do que o Vila e não conseguiu fazer o gol. E esses 2 resultados nos tiraram a liderança, por 1 ponto. Lamentavelmente, não vamos para o primeiro lugar. Com o Atlético, eu acho que nós somos superiores que o Atlético no confronto. Infelizmente, fomos eliminados. Então, eu considero que o desempenho do Mineiro, se você pegar, nós temos 4 clássicos no Mineiro, perdemos aquele primeiro jogo da semifinal. Empatamos aquele que tomamos o gol do Rubens, ganhamos do Cruzeiro e ganhamos do Atlético. Então, nos clássicos nós fomos muito bem, que são os jogos que nos avaliam. Com relação à Copa do Brasil, eu estava lá, nós tomamos um gol aos 54 minutos, 53 minutos, até hoje não sei por que teve 53 minutos, num campo encharcado, com uma pressão louca, onde o árbitro deixou o pau quebrar. Tanto é que o Maringá foi eliminado no jogo seguinte pelo Amazonas com 2 expulsões. Eles tiveram 2 expulsões, porque o que eles fazem lá no campo não é fácil, eles batem muito. E nós tomamos o gol no último minuto. Você vai falar o quê? Futebol você tem que classificar, você não pode chorar. Então, em termos de desempenho, aquele foi o pior jogo do América, mas não teve jogo, porque o juiz deixou bater, não expulsou, não deu cartão, e o América, por infelicidade, tomou um gol no último minuto. O segundo gol nem conta, porque foi todo mundo para a área do Maringá, e o goleiro perdeu a bola e tomamos o segundo gol. Mas foi no último segundo. Mas o primeiro gol foi aos 53 minutos. Então, o desempenho desse primeiro semestre é bem razoável. Falar que é bom, faltou resultado. Nós tínhamos que estar na final do Mineiro, porque o nosso time é melhor. É um dos 2 melhores clubes da final. Mas futebol, a gente paga pelos erros. Quem erra, paga. A Copa do Brasil é muito doída a nossa eliminação. Essa realmente nós falhamos. Né? Eu falei isso depois do jogo. Não adianta, nós lutamos, tentamos jogar, mas falhamos. Eu considero o desempenho do Cauã muito bom. Eu considero que o Cauã vai ser um dos grandes profissionais do Brasil. Mais um que o América vai formar. E espero que ele tenha muito sucesso no futuro. Mas no presente ele tem que ter resultado. Eu falo assim, todo treinador de potencial tem que ter resultado.
Espero que esse ano a gente possa ganhar a Série B e subir, aí sim, o Calvão coroar a sua carreira. Presidente, para a gente encerrar, o que o torcedor pode esperar do América? Então, eu estou vendo, vem o goleiro, vem mais um atacante, obviamente questões de mercado aí se aparecerem possíveis, possibilidades, obviamente o América vai fazer. Pelo que o senhor disse aí, o Martinez não deve mesmo ficar. O que dá para dizer desse grupo que o América leva para a Série B? Eu acho que assim, primeiro, ainda deve ter mais algumas saídas também. Ah, Eu é? não sei quem, coisa vai sair. Como Eu você não acho. sabe quem, presidente? Não sei, porque tem que ter proposta, nós estamos Ah, olhando. entendi. Né? Tem, por exemplo, o Flávio está lá, não está sendo aproveitado, é um Ah, tá. potencial jogador que tem proposta, a gente vai avaliar se vale a pena sair, se não vale, depende muito da gente. Então, nós estamos estudando. Não é muita coisa, não, mas alguma coisa pode acontecer em algumas posições que nós temos excesso de jogador. Com relação ao que a gente espera, o América hoje tem uma competição à frente, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Nós sabemos a importância dessa competição e a dificuldade dela. A Série B tem se tornado cada vez mais dura e esse ano, mesmo sem grandes clubes, exceto o Santos, né, que a gente chama de grande pelo histórico, vem vindo bem ao longo dos últimos anos, é uma competição extremamente difícil, com 7 listas, né? Nós temos Santos, nós temos Mirassol, temos Novo Coritiba. Horizontino, Botafogo, Guarani, Ponte Preta, nós temos Ceará, nós temos Sport, nós temos Curitiba e Goiás. Então, é um campeonato extremamente difícil. E que o América é um competidor que está no nível dos grandes da Série B. Mas ser sofrido. Não é aquele campeonato que você entra e sai ganhando, como é no Mineiro e tudo. Vai ter vitória, vai ter empate, vai ter derrota, vai ter desgaste, vai ter contusão. Então, nós temos que ter regularidade. A campeonato da Série B tem que ser um time que tenha desempenho ao longo da competição inteira. Não é um campeonato que você tem que fazer muito ponto de cara, começa a perder, começa a perder. O que vale é a regularidade no campeonato. Eu já fiz várias. Eu, como dirigente, eu já subi 7 vezes. Então, eu tenho um pouco de conhecimento da Série B. Estou muito preocupado com essa, porque eu acho que ela vai ser duríssima. E eu quero que o América tenha paz e paciência, a nossa torcida, para saber que vai ser até o final, ponto a ponto. Presidente, para finalizar da minha parte, 2 situações de bastidores. Uma delas é que eu estou lembrando aqui que eu cobri o arbitral do Campeonato Mineiro de 2023 e discutia-se a possibilidade de colocar a Copa Suminas, de uma volta da Suminas, e esse teria até sido a justificativa para a redução do calendário do Campeonato Mineiro. O senhor sabe por que isso não saiu do papel? Há alguma perspectiva de que tenha a Copa Suminas? Eu sei porque, infelizmente, o pessoal do Rio Grande do Sul não apoiou esse ano. Então, nós vamos voltar a carga para tentar implementar isso ano que vem. E a outra questão é em relação à SAF do América. O América tinha recebido uma proposta. Em que pé que está isso? Foi apresentada para o Conselho a proposta? Assim, a instabilidade do país não tem sido positiva, né? Quando eu falo instabilidade jurídica, né? Não tem sido positiva para a vinda de novos investimentos no Brasil. A gente toda hora vai mudar a lei, toda hora vai não sei o quê, toda hora vai mudar a taxação, vai mudar. Então, o que acontece? Houve uma regressão dos investidores no Brasil. Se você pegar recentemente, o que aconteceu? Só pequenos investimentos. Nós temos vários interessados, mas nós conseguimos chegar ao final disso. Né? Então, eu continuo lutando. A minha meta é até o fim do ano conseguir concretizar isso e espero que eu consiga. Valeu, presidente. Obrigada demais, viu? Mais uma Abraço. vez. Obrigado. Eu que agradeço. Abraço. Abraço, Tchau. presidente.